Vamos ver o que ocorre com o fluxo de energia num capacitor. Um capacitor em corrente alternada. A gente tem a fórmula para o campo magnético entre as placas do capacitor, isso para o capacitor ideal e não para o capacitor real. Então não tem como determinar quantitativamente o fluxo dessa energia no capacitor. Mas a gente pode ver, usando essa fórmula para o caso ideal, como a energia ela flui num capacitor para o caso de corrente alternada. E vamos usar a corrente alternada senoidal e ver como isso vai acontecer. Vamos lá. Então a gente vai ver o fluxo da energia em um capacitor em corrente alternada senoidal. A gente sabe que em corrente alternada o capacitor tem, além de um campo elétrico, tem também um campo magnético, que é dado por essa fórmula do capacitor ideal. Uma fórmula que funciona bem para o capacitor real, desde que não se aproxime na região da borda dos discos do capacitor. Aqui é um desenho esquemático desse campo. O campo elétrico no capacitor é sua tensão dividido pela distância entre as placas, ou seja, VC sobre D. Então a gente precisa determinar qual é a tensão VC. Vamos escrever a corrente de uma forma simples, sem o fator de fase, na forma I igual a I0 cosseno de ômega t. E como I é dq dt, a gente obtém a carga, que é esse Q igual a I0 sobre ômega seno de ômega t. Como a tensão no capacitor é Q sobre C, a gente obtém então a tensão no capacitor, que é I0 sobre ômega C, seno de ômega t. Tendo VC, a gente tem o campo elétrico entre as placas e também a sua derivada temporal. Substituindo essa variação temporal na equação do B, a gente obtém isso para o campo B no capacitor. No nosso capacitor ideal, a gente tem a capacitância, que é ε0A sobre D, e dessa forma o campo em R igual a A, que é na borda do capacitor ideal, a gente vai ter isso aqui. μ0I sobre 2πA cosseno de ômega t e o campo ao longo de θ. O sentido do fluxo da energia é dado pelo vetor de Point, que é dado por isso aqui. Como a gente vai analisar esse fluxo de energia com a energia no capacitor, vamos deixar escrito aqui a energia do capacitor, que é meio de CV ao quadrado, então vai dar isso aqui. Vamos fazer um gráfico de cada uma das grandezas e ver como é que fica o vetor de Point. Aqui a gente tem os sinais da corrente e da derivada do E. Eles estão adiantados em relação à tensão VC do capacitor e a do campo elétrico, que é a curva do meio. E o último é a energia no capacitor. E vamos usar então a escala de tempo de 0 a um período t. Vamos analisar dentro desse período. No primeiro quarto de período, de 0 a t sobre 4, pela curva do meio, o campo elétrico é positivo, então ele está ao longo de E de Z. A sua derivada temporal ainda é positiva, portanto o B vai estar ao longo de θ. Então o vetor de Point vai estar ao longo de menos ER. Graficamente a gente tem isso. Então a gente tem uma energia vindo de fora para dentro do capacitor. E isso corresponde ao aumento da energia no capacitor que a gente vê pelo gráfico da energia. Agora de t sobre 4 a t sobre 2, o EZ está ao longo de E de Z, a sua derivada agora é negativa, então o B vai ser oposto ao θ, o S vai ser radial para fora, ele vai perder energia, o que vai dar no gráfico da energia do capacitor que a energia vai diminuir. Agora de t sobre 2 a 3t sobre 4, o EZ agora é negativo, então ele vai estar oposto ao eixo Z, a sua derivada é negativa, então o B é negativo. E o S vai ser então radial e ir para dentro do capacitor. E a energia vai estar acumulando no capacitor. E no último 1/4 de período de intervalo, o EZ ainda continua negativo, mas a sua derivada agora é positiva, e o seu B vai ser então ao longo de θ. E o S agora aponta para fora. Portanto, o capacitor perde energia, como mostra o gráfico da sua energia. Então veja que no capacitor a energia não flui através da corrente, ela vem do espaço exterior, onde existe um campo elétrico e um campo magnético, como a gente viu, e através desses campos a gente tem um fluxo de energia através dos limites do capacitor. E esse fluxo acontece tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. E é isso aí.